Boa tarde, pessoal. Meu nome é César Mello, sou advogado, especialista em direito público. No vídeo de hoje eu vou comentar para vocês como é que vocês podem fazer uma matriz de risco, tá? Esse vídeo vai ser um pouco longo e um pouco mais técnico, tá? Mas eu vou pedir para vocês levarem algumas coisas em consideração. Primeira coisa que vocês têm que levar em consideração: isso que eu vou fazer nesse vídeo é o que eu faço em consultas para clientes que são empresários, certo? Principalmente quando eles vão fazer fusão, extinção, investimento, esse tipo de negócio de alto volume que pode te levar a ter sucesso e quebrar, certo? Os clientes que têm acesso a essa informação que eu vou passar para vocês, em geral, eles pagam uma pequena fortuna por essa informação que eu vou passar para vocês, tá? A diferença do cliente que está pagando e desse vídeo é que é o seguinte: o cliente que está pagando, eu passo essa explicação para ele primeiro, para ele entender do que eu estou falando, e daí no final eu sento e eu faço, ele me passa as informações e eu faço a matriz de risco para eles, tá? Vocês vão ficar só com a parte da explicação e vocês vão fazer a matriz de risco de vocês, tá? Mas se você não tem informação de como é que faz a matriz de risco, você está completamente perdido. Então o vídeo vai ser um pouco chato, certo? Eu não estou com todos os equipamentos, o certo era eu ter lá as minhas duas telas para eu poder pôr parte das informações na tela. Eu vou pôr essas informações depois na edição, então pode ser que não fique tão bom, mas eu vou tentar fazer como eu faço na consulta pessoal no papel, tá? Então, a informação que eu tô colocando para vocês, vocês acreditam na minha palavra se vocês quiserem, ou se vocês não quiserem acreditar também, eu não tô nem aí, certo? A grande questão é a seguinte: ignorem o cenário, ignorem o cabelo de maluco e ignorem que eu não tô de terno, tá? Mas vocês vão receber exatamente a mesma informação que um cliente que está pagando caro a hora está recebendo lá no meu escritório de terno, tá? Para tomar decisões importantíssimas, tá? Então, essa é a primeira informação. Então, segunda informação, vou contextualizar para vocês, vou dar seguimento, certo? Para que servem essas informações? Essas informações servem para você, nesse momento de crise, decidir o que você vai fazer da sua vida, certo? Eu recomendo que antes de você decidir, você marque uma consulta com um advogado que falando no telefone com ele, pelo menos ele saiba que você fez, ele não precisa concordar com o meu método, mas ele precisa saber que isso que eu estou falando aqui existe, certo? Se o advogado que você está consultando nem sabe que isso existe, certo? Ele não serve para te recomendar as coisas, ele precisa pelo menos saber que existe. Cada advogado inventa de um jeito, vê uma forma, às vezes o nome não é o mesmo, né? Mas matriz de risco, em geral, todo advogado que trabalha nessa área empresarial conhece, sabe do que se trata, certo? A forma como cada um faz pode até ser diferente, mas a forma como eu há anos faço, e normalmente tem dado certo, é assim, certo? Aí vai dar credibilidade que você tem no seu advogado. Então, antes de decidir e botar em prática, recomendo a consulta com o advogado que saiba do que está falando. Ele te ajuda a fazer a matriz de risco, daí vocês decidem em conjunto, até porque, dependendo da decisão que você vai tomar, você vai precisar de um advogado te monitorando para daqui a algum tempo, certo? Então, provavelmente você vai precisar fechar um contrato de assessoria com ele, onde ele se comprometa a lidar com as consequências junto com você do que você vai decidir aqui. Dito isso, tá? Vamos ao conteúdo efetivamente, tá? Quando você é empresário, certo? Você faz parte de ser empresário correr risco, certo? E esse risco, ele significa passivo. Esse passivo significa alguma coisa que você está devendo, alguma coisa que você perde, alguma coisa que você tem que pagar. Esse passivo, ele pode ser atual ou ele pode ser futuro. Ele pode ser líquido e certo e ele pode ser incerto. O que é um passivo incerto? Passivo incerto, por exemplo, é o seguinte: você manda todos os seus funcionários trabalharem todo dia uma hora extra e você não paga essa hora extra. Esse passivo, ele é certo ou incerto? Ele é incerto. Por que ele é incerto? Porque pode ser que nenhum funcionário nunca sinta a necessidade de lhe processar. Ele tem o direito em tese? Tem. Só que se ele nunca lhe processar, esse passivo ele nunca se torna certo, você nunca tem que pagar, certo? Então, por exemplo, às vezes eu recomendo para os clientes, tá? Doutor, eu faço errado, não sei o que. Cara, mantenha os seus funcionários felizes, entendeu? Funcionário feliz não entra na Justiça do Trabalho. Não entrou na Justiça do Trabalho, a CLT é irrelevante, certo? Agora, você tem lá um funcionário de 15 anos que você faz tudo errado, aí um dia você não gostou do jeito que ele teu bom dia e vai mandar embora, teu passivo incerto vai se tornar um passivo certo. Cabe a nós calcular esse valor e colocar na matriz de risco, que a matriz de risco indica a probabilidade de que esse passivo incerto se torne um passivo certo, exigível e que realmente saia do seu bolso esse débito. Por quê? Porque pode ser que num certo momento a quantidade de passivo incerto que você tem, se ele se tornar certo, ele inviabiliza a sua atividade, certo? Então o que você precisa fazer? Você precisa diminuir a quantidade de passivo incerto, ou manter a quantidade de passivo incerto, mas tornar eles cada vez menos prováveis. Então o que é a tal da matriz de risco? A matriz de risco é um gráfico, onde você tem aqui no sentido vertical, né? Eu faço assim, no sentido vertical, o valor do risco que você está correndo, o valor do passivo. Então, por exemplo, você não paga a hora extra para o cara. Quanto é que é a hora extra do cara? É R$15, certo? Quantas horas
ele já fez de hora extra e você já não pagou. Ah, são 10 horas. 10 horas vezes 15, o teu passivo é de R$ 150. Tá? Ah, faz 10 anos que eu não pago hora extra pro cara todo dia. Ah, não vou fazer a conta, vamos dizer que dá R$ 500 mil, tá? Em 10 anos. Qual que é o tempo de prescrição da Justiça do Trabalho? 5. Então, 10 anos daria R$ 500 mil de hora extra que você não pagou. Qual a prescrição? É 5, dividido pela metade. É 250 o seu passivo potencial. Certo? Qual que é a probabilidade? Então, no eixo horizontal, você coloca a probabilidade desse passivo potencial se tornar um passivo real que você tem que pagar. Não, pô, o cara, a gente dá toda mordomia, paga o plano de saúde do cara, dá férias quando ele quer, ele estaciona o carro que a empresa fornece aqui na frente, entendeu? Todo ano a gente paga umas férias para as Bahamas, pro cara, não sei quem, não sei o quê, e além de tudo a gente paga aqui a secretária que ele tá comendo, certo? E além de tudo, quando a mulher dele liga aqui, ele tá comendo a secretária, eu cubro para ele. É 250 mil reais de passivo? É. Qual que é a probabilidade do cara entrar no Justiça do Trabalho e cobrar isso? É praticamente zero, né? Porque, pô, o cara tá com o melhor emprego do mundo, é só uma mata, né? Nem tem por que reclamar da hora extra, né? O cara vai ser maluco de quebrar a mamata para ter processado no Justiça do Trabalho? Não, né? Além de tudo, qual é o risco daí de você ligar pra mulher dele e falar, tá comendo a secretária lá, entendeu? Beleza. Então, nesse gráfico, né, o vertical e o horizontal, apesar de no valor do passivo ele estar um pouco mais alto, certo? No vertical ele está praticamente no zero, porque o cara não vai entrar no Justiça do Trabalho. Agora vamos pegar a mesma situação. 10 anos lá, devendo 250 mil de hora extra, tá? Aí o que acontece? Quando o cara entra, você ainda chama o cara, dá um apelido pro cara, chama o cara de corno, entendeu? Toda vez que ele pede férias, você diz que não dá para dar dessa vez, e você ainda tá comendo a mulher do cara, certo? Qual que é a chance do cara entrar no Justiça do Trabalho? É 100%. Entendeu? Provavelmente o cara já entrou no Justiça do Trabalho e só não te avisou ainda, certo? Então, é assim que funciona a matriz de risco, certo? Num eixo você vai colocar o valor do passivo potencial e no outro eixo você vai colocar a probabilidade desse passivo chegar a você pagar, certo? Então, não é só o fato do cara ter entrado na justiça que significa que você vai pagar, certo? Existem diferentes tratamentos dados pelo setor da justiça para diferentes tipos de dívida. Então, primeiro ponto inicial que você precisa entender nessa questão da matriz de risco. Como é que é o gráfico da matriz de risco? Então, num eixo você tem o valor, no outro eixo tem a probabilidade de acontecer, tá? E daí acontecer é você realmente ter que pagar, certo? Ótimo. Como é que a gente põe as dívidas no gráfico, certo? Primeiro, a gente tem que classificar os grandes grupos de dívidas que a gente tem no Brasil, tá? Eu fiz uma anotação aqui, senão eu esqueço, mas a gente tem grupos de dívidas que são tratadas de forma diferente pelas justiças diferentes. Então, algumas dívidas, ela se torna um passivo efetivo, um passivo líquido, um passivo que você tem que pagar hoje de uma certa forma, e outras dívidas que chegam nesse ponto de outra forma. Os grandes grupos que eu costumo classificar são as dívidas trabalhistas, ficam num grupo, certo? As dívidas fiscais ficam em outro grupo, e dentro desse grupo eu incluo impostos e eventuais multas e taxas, certo? Outro grupo específico são as dívidas bancárias com garantia. Então, aquele empréstimo que você pegou e você deu alguma coisa em garantia. É o carro financiado, é a casa financiada, certo? É aquele empréstimo que você assinou, você, pessoa física, como fiador, certo? Então, esses são os empréstimos com garantia. E daí a gente tem os empréstimos bancários sem garantia, que é o cheque especial que você pegou lá direto e não está assinado como fiador, entendeu? Aquela linha de crédito pega direto no banco, entendeu? Aquele cheque voador que você deu. Essas são as sem garantia, né? O cartão de crédito. O cartão de crédito é uma dívida, até você pagar uma dívida, e ele não tem garantia nenhuma, certo? E daí, no outro grande grupo, que é separado do bancário com garantia, tá? Mas é muito separado do bancário sem garantia, mas é muito próximo, mas é diferente, eu vou explicar por quê. A gente tem as dívidas civis comuns, tá? Dívida civil comum, o que é? Um contrato que você fechou com alguém lá, o advogado que você contratou, o carro que você bateu. Essas são as dívidas sem garantias, tá? Por que a gente separa essas dívidas em grupos? A gente separa em grupos porque o tratamento que a justiça dá para cada um deles é diferente e a velocidade com que ele se torna de uma dívida potencial numa dívida líquida. Então, pessoal, dando continuidade, né, como eu estava falando, a gente classifica e a partir dessa classificação serve para a gente saber em que ponto do gráfico a gente vai inserir cada débito, certo? Eu costumo classificar também os débitos pelo risco que você tem de esse débito se tornar um problema, se tornar um débito efetivo, certo? Sem sombra de dúvida, tá? Com absoluta certeza, a principal dívida que você tem que se preocupar, você que é empresário, é a dívida trabalhista, tá? Todo contrato trabalhista, certo? A CLT é um horror
certo? Existem N direitos que não têm fundamento nenhum, certo? E principalmente no tempo que eu advoguei, né, na Justiça do Trabalho, que eu costumo chamar de mundo mágico da Justiça do Trabalho, certo? Muitas vezes o juiz advoga pelo trabalhador, né? Então você tem o advogado do trabalhador, você tem o juiz advogando para o trabalhador e você lá sozinho com o teu advogado lá tentando de algum jeito salvar alguma coisa, certo? A Justiça do Trabalho é a justiça do Capitão Bruno, né? Volta e meia você pega uma sentença que diz, a lei, mas porque sim. O trabalhador ganha porque sim. Entendeu? A gente teve uma melhora com a reforma trabalhista, né? Mas a gente ainda tem muito juiz militante, certo? E mais, muitas regras da justiça trabalhista simplesmente são ignoradas, certo? Então, a quantidade de prova que o trabalhador precisa fazer é muito pequena, certo? Eu já vi situação onde não tinha prova nenhuma, só a historinha do trabalhador, a gente apresentou a defesa dizendo, não se desincumbiu do ônus de provar. Mas o juiz, mas como você não provou que não era, então entendeu? Eu já tive situação, por exemplo, na Justiça do Trabalho, onde eu pedi a oitiva da testemunha, a testemunha estava presente, eu disse, excelência, eu quero ouvir, fulano está presente, porque ele sabe disso, daquilo, daquele outro. Certo? O juiz, não, indefiram a oitiva porque a testemunha não é sua, que o advogado sabe que não existe testemunha sua, a testemunha é do processo, certo? Daí eu falei, não, excelência, eu preciso, né, então me conceda prazo, né, porque essa testemunha foi trazida, está presente, está lá fora, ela não foi trazida por mim, mas meu cliente acabou de me passar que essa testemunha sabe disso, a gente precisa comprovar disso, isso, certo? Eu preciso ouvir essa testemunha, então consta em ata que não vai ouvir a testemunha. Aí o juiz, não, doutor, isso daí já está provado nos autos, né? Tem problema nenhum. Né? Foi bom, o senhor me disse que já está provado nos autos, então tudo bem, a gente abre mão da testemunha, certo? E só abrir mão da testemunha para não causar mais confusão, certo? Burrice minha. Isso não era na época que eu era bonzinho, entendeu? A partir de então, por isso que o César é maluco. Sim, né? Eu sou maluco porque eu fiquei maluco, né? De tanto querer dar de bonzinho, né? De ter bom senso e me ferrar, entendeu? Como era esse caso, né? Dando bom senso, né? Para não brigar com o juiz, que isso ia prejudicar o cliente, né? Eu falei, então tá bom, então não ouvi uma testemunha. Na sentença o cara vai lá e me indefere porque eu não provei, certo? Eu não provou, então fudeu-se, né? Então, aí o pessoal que hoje em dia é meu cliente, né, sabe, né? O Dr. César pega pesado. Eu pego pesado porque eu sei que não dá para confiar, entendeu? Então, né, e a partir de então também passei a desconsiderar completamente o juiz de primeira instância. Juiz de primeira instância, para mim, é só uma decisão temporária. Ele está lá para dar uma decisão de primeiro grau que nós vamos recorrer, de qualquer jeito. Né? Inclusive, já falei isso em audiência para juiz lá, que quis dar uma de bom da boca para cima de mim. Que o senhor tem que se lembrar que quem decide aqui sou eu. Eu falei, não, doutor, quem decide é o tribunal. Né? O senhor dá a primeira decisão, que se for favorável a minha, a outra parte vai recorrer, e se for desfavorável a minha, eu vou recorrer. Quem decide mesmo é o tribunal. Né? Então, por favor, né, conste em ata, faça isso, faça aquilo outro. Mas onde a gente tem o maior número de abusos, e os abusos não são reformados pelo tribunal, é a Justiça do Trabalho. Outro exemplo da Justiça do Trabalho. Tinha um cliente lá, ele deve uma dívida há muito tempo, da época lá do bloqueio das contas poupança e tal. Ele tinha uma empresa lá, bloquearam as contas poupança, a empresa faliu, ficou as dívidas lá, trabalhista, certo? Um belo dia, enfiaram os filhos dele lá na dívida do processo, né? Porque constou numa declaração de imposto de renda que o filho tinha emprestado dinheiro pra mãe. Enfiaram os filhos lá na execução, entendeu? Tipo, do nada, tirado da bunda, entendeu? Aí, apresentei a defesa, né? Disse, olha, não pode, né? Mais, você precisava no mínimo ter intimado para apresentar a defesa. Não podia simplesmente ter enfiado meu nome na execução e bloqueado conta aqui, né? Só que, para apresentar a defesa na Justiça do Trabalho, primeiro ou você tem que pagar, fazer um depósito judicial, ou você tem que pegar e apresentar um seguro que garanta o pagamento. Eu apresentei o seguro, apresentei a defesa, expliquei que, tipo, completamente absurdo aquilo, né? A dívida da época que os guris tinham 8 anos de idade, né? Não podia ser simplesmente transferido para eles e tal. O juiz deu sentença reconhecendo que realmente estava errado, que tinha se equivocado, não sei o que, ele liberou eles. O cara recorreu para o tribunal e disse, não, mas olha, a garantia, o seguro que ele ofereceu tinha prazo de validade. E o seguro na Justiça do Trabalho, se tiver prazo de validade, não poderia ter aceito. O tribunal aceitou, disse que realmente o seguro não podia ser com prazo de validade. E vocês sabem, o banco não faz seguro fiança sem prazo de validade, né? O prazo de validade era, sei lá, 15 anos e mesmo assim não foi aceito. Tá? Beleza. Botaram de volta o nome dos caras. Aí eu falei para ele, cara, olha, ou você arranja um bem para garantir isso daí, ou pega em dinheiro, garanta em dinheiro. Aí garantiu em dinheiro, apresentei a mesma petição. Eu falei, excelência, tudo bem, a primeira decisão foi nula e tal, mas ó, é a mesma petição, né? Tá aqui, ó.
A situação é exatamente a mesma. A única coisa que muda é a garantia. Antes era um seguro-fiança, agora é em dinheiro. O que o juiz fez? Falou, bom, já que é em dinheiro, então eu mudo a minha decisão e assim, você pode, tá? Libera o dinheiro pro cara. Entendeu? Ou seja, o mesmo juiz deu duas decisões diferentes e a única coisa que mudou foi que, no primeiro caso, eu tinha seguro-fiança e no segundo caso, eu tinha dinheiro mesmo garantido. Então, é por isso que a Justiça do Trabalho eu classifico como a mais arriscada, certo? Porque o que se faz lá não é justiça, tá? O que se faz lá não é direito. É por isso que eu chamo de mundo mágico da Justiça do Trabalho, porque o que sai de lá, tá? Tirando algumas exceções, que efetivamente está melhorando, etc, etc, mas muitas vezes o que sai de lá sai da cartola, certo? O cara tira da cartola, olha o truque que eu fiz, tchan, né? Então, por conta disso, né? A dívida mais arriscada é a trabalhista. Tá? Eu vou interromper o vídeo porque acho que pode ter desincronizado o áudio. Então, continuando, vamos para segundo tipo de dívida, tá? Mais arriscado. Então, você já sabe, a dívida trabalhista, tá? Você vai colocar na sua matriz de risco no ponto onde tem mais chance de dar problema, porque se o cara entrar lá com ação trabalhista, muito provavelmente vai ganhar, entendeu? Se você cair na mão do juiz militante, vai ganhar, e ele vai botar o nome da empresa, o nome de todo mundo que foi sócio, né? Se faltar dinheiro, eles botam o nome da tua mulher, botam o nome dos teus pais, botam o nome dos teus filhos, tá? E é oba-oba, tá? Então, com base em quê? Com base em eu sou juiz trabalhista e eu posso, certo? Porque o tribunal não vai reformar, tá? Com base nisso, tá? Ah, mas a lei diz que? A lei diz que na Justiça do Trabalho não existe, certo? Então, dívida trabalhista é a mais importante. Depois a gente vai para a segunda dívida mais arriscada, tá? Que, dependendo do seu ramo, pode ser a fiscal ou pode ser a bancária com garantia, tá? Como é que você vai decidir isso? Você é uma empresa que precisa de certidão para operar? Se você é uma empresa que precisa de certidão para operar, a fiscal é a mais arriscada. Exemplo, você trabalha com licitação, você precisa da certidão. Você precisa mais de certidão do que você precisa de crédito no banco, certo? Então, a dívida fiscal para você que trabalha com licitação é mais importante do que a dívida bancária com garantia, certo? Porque a dívida bancária com garantia vai afetar o seu crédito e provavelmente o banco vai conseguir tomar as coisas que servem de garantia, com o advogado podendo enrolar um pouco, discutir a dívida, etc, etc. Mas, efetivamente, acaba sendo tomada. E a dívida fiscal, ela é importante para quem precisa de certidão, porque se você entrar na dívida fiscal, automaticamente você fica sem certidão, certo? Fica lá aparecendo como dívida, apesar de que o esforço do Estado em ir atrás dessas execuções é mais baixo, tá? Então, como esse vídeo não é voltado para licitações, eu vou colocar como a segunda mais arriscada a dívida bancária com garantia, certo? Aí você precisa verificar quais são as garantias que você deu. Ah, você deu como garantia o carro? Beleza. Se você perder esse carro, você fica inviabilizado de trabalhar? Então, por exemplo, um Uber. A garantia do carro, ela é muito problemática porque você fica sem o carro, você fica sem a garantia, você fica sem a possibilidade de trabalhar. Agora não, eu tenho um caminhão que está financiado. Ótimo, esse caminhão, ele é essencial para o teu trabalho ou ele é uma utilidade, certo? É só para você não gastar com frete. Bom, nesse tempo agora, você está com menos atividade, está com menos produto para entregar, ou nem pode entregar. Se os caras te tomarem o caminhão, causa problema? Se não causar problema, você vai colocar menor. Você vai colocar a menos aqui no teu risco, certo? Se for um produto essencial, você coloca mais o risco na matriz de risco, tá? Acho que entenderam como é que você vai fazer essa classificação, tá? Qual que é o problema da garantia? O problema da garantia é que o banco, muitas vezes, sem nem precisar abrir o processo, ele toma o bem. Ou, até abrindo o processo, ele toma o bem, certo? Logo depois, para quem não precisa de certidão, você tem as dívidas mais ou menos no mesmo patamar, as fiscais e as bancárias sem garantia, tá? Qual que é a diferença? A diferença é a seguinte: tanto a fiscal, ela normalmente é uma dívida que ela não precisa de um processo de conhecimento antes. O fisco, ele lança como um débito, né? É uma multa, é um imposto que você não pagou, etc. Ele já vai direto para o movimento de execução. E o processo de execução basta que eles te intimou do processo, eles já podem fazer penhora em conta, eles já podem fazer penhora de bens, etc, etc. Então, para a dívida fiscal começar a influir, começar a atrapalhar o seu andamento de trabalho, certo? Ela leva pouco tempo. A grande vantagem da dívida fiscal é que quem vai tocar esses processos são funcionários públicos, certo? E assim, comparando entre o número de petições e o afinco com que o servidor público que, por exemplo, um escritório contratado pelo banco toca,
A diferença é gritante, certo? Os caras do banco, não só eles tocam o processo com mais afinco, como eles ligam incessantemente para você, tentando te fazer pagar, entendeu? Então você passa a receber aquelas ligações que vêm de São Paulo, que liga às 8, às 9, às 10, às 11, às 12, às 13, às 14, até às 20 horas, de uma em uma hora eles ligam, querendo saber quando é que você vai pagar, tá? O fisco não faz isso, né? Outra coisa, o fisco lá, o banco lá tem intimação para cumprir, recolher uma custa, dar um andamento, informar o endereço. O banco não costuma demorar muito para prestar essas informações, tá? O fisco, normalmente, quando ao fisco para informar o endereço do réu. No último dia de prazo, eles juntam uma petição dizendo que precisam de mais 60 dias de prazo para localizar o endereço do réu. Eles não localizaram o endereço do réu? É óbvio que não, né? No último dia de prazo, o estagiário viu que não fez, que precisava fazer, daí faz uma petição pedindo prazo para ver se nesses 60 dias ele lembra de fazer e tal. Enfim, o processo de execução fiscal, na prática, anda mais devagar do que um processo de execução do banco, onde tem um escritório que só vai receber se ele conseguir te cobrar, certo? O incentivo do escritório contratado pelo banco é muito maior do que o incentivo lá do funcionário público, que dia 1º o salário está na conta, andando a execução fiscal ou não andando a execução fiscal. Quem discorda de mim, quem é funça aí, vai ficar bravo porque eu falei isso, comente aí nos comentários, coloque aí nos comentários que eu tô errado, que o processo de execução fiscal anda meio mais rápido, e quem eventualmente já foi processado pelo banco e também já foi processado pelo fisco, né? Ou então tem empresa, já foi processado pelos dois, comenta aí dizendo se eu tô errado, se eu tô certo? Eu acredito que quem é advogado e quem já foi processado sabe exatamente o que eu tô falando, certo? E daí, por último, o patamar mais baixo dessa classificação são as dívidas civis, certo? Que você não contratou com o banco, você contratou com um particular, e daí se você não pagar, o cara vai ter que contratar um advogado, tirar do bolso, ter que pagar, etc, etc. Essas são as de menor risco, certo? Porque veja bem, se você já está sendo processado na justiça trabalhista, já tem alguma coisa de execução fiscal, o banco já tomou seu carro, certo? Aquele cara que você bateu atrás e o cara quer receber 3 mil reais, né, do conserto do carro dele, ele é o menor dos seus problemas, entendeu? Tipo, velho, né? Pra que eu vou ter que pagar os 3 mil reais do carro que eu bati em você, sendo que eu tô devendo 200 mil pros funcionários lá da trabalhista? Tipo, pagar os 3 mil pra você não resolve nada na minha vida, entendeu? Então, esse é a dívida menos importante, é a que menos vai te dar problema. Até porque, normalmente, essa dívida civil, você dá uma enrolada, você chega pro cara e fala assim, velho, então é o seguinte, paga em 10 vezes, beleza? O cara fala, beleza, aceita e pronto. Porque ele sabe também que se ele fizer um levantamento do seu nome e ver que você está devendo para Deus e o mundo, ele sabe que, tipo, se você ofereceu pagar ele, foi de bom coração mesmo, entendeu? Porque se ele for atrás de tentar pegar alguma coisa, ele é o último da fila, entendeu? Se sobrar lá um osso ruído lá, ele pega, senão não pega nada, certo? Eu sei porque eu tô do lado de processar pessoas que estão nessa situação, né? E a minha esperança de receber alguma coisa é que eventualmente lá algum parente rico morra e esse dinheiro entre numa herança aí, quem sabe eu recebo. Senão também não vou receber nunca, certo? Devia eu ter tomado mais cuidado com o que eu negociei antes de começar a negociar. Faz parte, né? Então, gente, agora vocês sabem como é que funciona a matriz de risco. Vocês sabem que existe essa classificação de risco, certo? E agora vamos efetivamente à tomada de decisão de como que você vai decidir o que você faz agora nessa situação de crise, tá?